Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a toda a cidade de Judá e recolham um imposto anual para fazer os reparos no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalha haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que fizessem uma caixa grande e as colocassem do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei, o secretário da corte e um oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregavam valor aos supervisores da construção que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo, restaurando o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçando. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e à Joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis na cidade de Davi, pois havia feito o bem em Israel para Deus e seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselheiros. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Ácera e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então, o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor, e com isso deixam de prosperar, visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias, e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado, e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias, antes de morrer, foram: que o Senhor veja o que estão fazendo, e vingue a minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiram Judá e Jerusalém, e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para o seu rei, em Damasco, tudo o que haviam saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor,
o Deus de seus antepassados. Por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele, porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita chamada Somer. O relato sobre os filhos de Joás, as muitas profecias a respeito dele e o registro da reforma do templo de Deus estão registrados no comentário sobre o livro dos reis. Seu filho Amásias foi seu sucessor. E essa foi a leitura de 2 Crônicas 24.